Participação nosso irmão Contramestre Sem Terra, Paulo, lá de Salvador, né, participante direto, né, da BCA, um cara que já está tentando conectar com ele e já a gente consegue fazer a conexão com ele. Já vamos bolando as perguntas, já vamos participar, vamos cair para dentro, galera. Boa noite para todo mundo. Vamos lá. Vamos então. Opa! Beleza, galera? Boa noite, boa noite. Bacana? Salve, salve. E aí? Tudo certo? Como é que tá? Essa vaga aí. Opa, bacana. É o seguinte, gente. Hoje aqui em Salvador tá chovendo muito, né? Desde cedo. E aí, sempre que chove, a conexão daquela balançada, vocês sabem, né? Conexão daquela balançada, mas vamos embora, tá rolando. Sim, tranquilo. Mas a gente vai levando até onde der, a gente vai tentando fazer, trocando aquela ideia, né? Como é que Beleza. Você tá aí? Tranquilo, mano? Rapaz, tranquilo. Estamos aqui levando à medida do possível a quarentena, né? É um outro ritmo, outra dinâmica de vida.
eu acho que estamos todos reaprendendo, né? Reaprendendo a criar nossa disciplina cotidiana, diária, sem necessidade de outras pessoas, né? Sem necessidade de alguém estar chamando a gente para treinar, a gente, pô, tem que treinar, tem que estudar, tem que construir nossa forma de estar com outros, né? Poxa, dentro de casa, cuidar da família, ter tempo, né? Porque nessa dinâmica da sociedade capitalista, do emprego, a gente tem tempo para nada, né? Tempo é dinheiro. Então a gente sempre está correndo para um lado, correndo para o outro, do trabalho para o estudo, para não sei para onde, coisa e tal. Agora a gente tem tempo. O que é que a gente faz com esse tempo livre? Então a gente tem que aprender com isso, até porque eu acredito na sociedade pós-trabalho. Eu acho que cada vez mais o trabalho humano ele é menos necessário, quantidade de horas, né? A gente tem um maquinário aí que substitui grande parte do trabalho pesado, e ao invés desse maquinário dispensar, né, milhares de pessoas para ficarem desempregadas e manter outras trabalhando 8 horas por dia, eu acho que a gente tem condição de reduzir geral a jornada. Todo mundo trabalha 4 horas por dia, 3 horas por dia, o resto do tempo jogar capoeira, treinar, estudar. Então vamos nos preparar para viver nessa nova sociedade futura. Beleza, Contramestre. Contramestre, o pessoal tá pedindo para você se apresentar aí para a galera, falar o seu nome, seu apelido, para a galera. Beleza. Então, meu nome é Paulo Magalhães, né? Eu sou de Ilhéus, sul da Bahia, né? Já morei em outros lugares, morei em Minas Gerais, em BH, moro aqui em Salvador desde 2007, né? Tenho 13 anos. Treinei capoeira em mais de um lugar, né? Treinei capoeira na infância, parei na adolescência, treinei em BH com o mestre João, passei um tempo aqui em Salvador com o mestre Renê e atualmente eu sigo com o mestre Pelé da Bomba. O mestre Pelé da Bomba, ele é o atual presidente da ABCA, da Associação Brasileira de Capoeira Angola, né? Foi aluno do mestre Bugalho, lá na rampa do Mercado Modelo, lá na década de 30, 40, né? O mestre Bugalho foi aluno do mestre Valdemar. Então, o mestre Pelé tem essa vivência de rua, né? De festa de largo, muitas rodas que se faziam nas festas de largo antigamente, de ter circulado muito com show também. E é um mestre que muita gente conhece, um dos mais antigos, está com 85 anos, está ainda entre nós, passando um pouco do seu saber, né? Porque, como diz, cada mestre tem seu saber, né? Com certeza. O mestre Pelé da Bomba é o Gogó de Ouro. Conheci ele aqui em Brasília. Sim, bom demais. Conheci ele, já foi em Salvador. Gogó de Ouro, onde ele está, faz a diferença. E a BCA é sempre um espaço aberto, né, para receber, porque a BCA não é um grupo de capoeira, né? O mestre deixa de lado o seu grupo particular para se dedicar à associação, que é uma associação coletiva, né? Que reúne vários mestres, diferentes famílias de capoeira, vários mestres que têm seus grupos de capoeira, outros mestres que não têm seus grupos, mas querem estar no meio da capoeira, jogando, tocando, cantando, na medida do possível da idade, né? Orientando, reciclando capoeiristas, todo mundo que passa por lá. Então, estamos envolvidos nesse projeto coletivo, né? Eu tenho meu trabalho lá na UFBA também, Coletivo Giga de Angola, que é meu grupo, tenho meus alunos lá na universidade. E a gente tem um movimento aqui de luta por políticas públicas para a capoeira. Eu faço parte do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira da Bahia. Então a gente acompanha, né, essas reivindicações da capoeira, né, o de amparo aos antigos mestres, de inclusão da capoeira na grade escolar, né, de mais recursos para editais para os mestres e grupos de capoeira e diversas outras reivindicações da comunidade da capoeira organizada. A gente tem que lutar pelo que é nosso, né? E lutar contra os inimigos que querem aprisionar e controlar a capoeira. Certeza, Contramestre. Contramestre, como é que está esse trabalho de editais aí em Salvador? O governo, como é que está esse trabalho? Então, está devagarzinho sempre. Durante muito tempo, a gente não tinha nenhum edital específico para capoeira, né? Porque a gente tinha música, teatro, artes visuais, artes plásticas, embora várias outras manifestações tivessem. O circo tem com certeza tem importância, mas ele atingiu uma quantidade de pessoas muito menor do que a capoeira no Brasil. O hip hop tem um hip hop bem mais recente, tem esses méritos, é um pessoal muito bem organizado, mas conquistaram espaços antes da capoeira, justamente pela organização, né? Apesar de serem bem mais antigos, né? E a gente teve o início no antigo Ministério Gilberto Gil, Juca Ferreira, né? Primeiro edital federal, voltado especificamente para capoeira. Aí depois se fez um aqui na cidade de Salvador, um edital municipal para capoeira. Agora se criou no estado da Bahia, também está na 2ª ou 3ª edição. E a nossa meta é que seja criado em cada vez mais lugares, né? Editais de capoeira que sejam simplificados, porque a gente sabe que esse formato extremamente burocratizado, ele já é uma barreira para grande parte dos mestres, dos grupos, né? Então tem que ser editais simplificados que possam contemplar principalmente os mestres, né? Que possam ter esse critério dos antigos, né? Porque senão a gente
termina também concentrando recursos na mão de poucos grupos, pequenos grupos intelectualizados e deixando de fora a velha guarda. A gente tem que conseguir levar para o Estado os valores da capoeira, de fortalecer nossos antigos, né? E de expressar o que a capoeira quer. Porque muitas vezes o pessoal vem com aquele pacote pronto, né? A pessoa, a gente quer ajudar a capoeira e eles vêm todos atrapalhados, né? Do jeito que eles entendem que deve ser, mas que não é o jeito. Assim, quem não entende a capoeira nunca vai saber exatamente o que é bom, o que é melhor para a capoeira, né? Por exemplo, em 2010, teve o Pro Capoeira, foi a primeira tentativa de criar a salvaguarda da capoeira. Ou seja, uma vez que a capoeira é patrimônio material, eles queriam ouvir as pessoas, lideranças, mestres, representativos da capoeira, para poder pensar, saber, né, o que os capoeiristas querem. Só que os caras contrataram 10 especialistas, eu fui um deles, inclusive, apanhei muito por causa disso, apanhei assim, né, não na roda, mas apanhei na política na época, e para escolher quem seriam os mestres a serem ouvidos e tal, quer dizer, um processo de cima para baixo. E aí deu um problema, a capoeira foi para cima, exatamente por não ouvir os capoeiristas na formulação, no formato. Então, o que a gente está fazendo aqui, o que foi uma conquista para a gente já, é que a gente ouviu, a gente fez uma série de seminários pela Bahia, a gente fez mais de 10 seminários, né, ouviu os capoeiristas, tudo que se pensa, tudo que se quer para a capoeira, né? Aí, a partir disso, a gente criou um plano de salvaguarda em toda e qualquer política para a capoeira, tem que ser baseado nesse plano. Esse plano está aqui, ó. Aproveitando. Tem que falar e mostrar, né? Esse plano aqui é o da Bahia. Cada estado tem que fazer o seu. Mas hoje, toda e qualquer política voltada para a capoeira tem que ser, na Bahia, tem que ser baseado nisso aqui, que é o pensamento dos capoeiristas. Então, a gente tem que fazer esses acúmulos, né? A gente não pode o tempo todo estar reinventando a roda, começando do zero, mesmo debate, tem que avançar. E eles têm que ouvir a gente. Certeza. Contramestre. Chegou? Diga aí. Eu queria mandar só um salve para todo mundo que está acompanhando a gente. Contramestre Bonde do Rio de Janeiro está mandando um abraço para você. Todo mundo aí que está acompanhando essa live aqui, o pessoal do Piauí, o pessoal de Brasília, Rio de Janeiro em peso, Bahia. Queria agradecer vocês estar participando aqui. Já vou mandando a pergunta para vocês aqui, Contramestre Sem Terra. Contramestre Bonde já mandou uma pergunta para você, Contramestre Sem Terra. Eu vejo que mais ou menos. Ele fala dos projetos da BCA, né? Não é isso? Sim, sobre a BCA ela tinha uma reivindicação antiga, já de muito tempo, de muitos anos, né? Que era a aposentadoria dos antigos mestres de capoeira. Essa era a reivindicação antiga da comunidade organizada da capoeira. Inclusive, quando a capoeira foi registrada como patrimônio material brasileiro em 2008, isso estava lá no dossiê de registro, só que o governo federal não topou. A gente sabe que existe uma série de regras para aposentadoria, que envolve a previdência, etc. O governo não quis topar. Então, por enquanto, essa ideia da aposentadoria, ela está aposentada, né? Mas o que a gente busca é que existam editais que... alguns estados já têm uma coisa semelhante, né? Uma espécie de pensão para os antigos mestres. Uma pensão vitalícia para os antigos mestres que têm um saber que é importante, que tem que continuar sendo transmitido, mas que tem suas dificuldades de subsistência, né? Então, ele pega esse apoio aos antigos, uma reivindicação nossa. Aqui na Bahia, a gente está construindo, articulando com o governo do estado a criação dessa lei. A gente que, nos últimos anos, fez alguns projetos também, né? Tanto em termos de eventos, que é um dos antigos, faça o compartilhamento dos saberes, né? Dos mestres antigos, com a rapaziada mais nova. A gente fez um livro com 43 biografias. O livro está aqui em algum lugar, mas daqui a pouco, que é muita coisa, né? Com 43 biografias em português, inglês e espanhol, dos mestres da associação, de alguns parceiros, de algum contramestre, de algumas pessoas ligadas à entidade. A gente fez um CD, uma coletânea com 9 mestres e 2 contramestres, também principalmente com músicas autorais, para registrar um pouco dessa diversidade, dessa musicalidade dos antigos, dos mestres que estão ligados à associação hoje, né? Jeito de cantar, suas composições, suas histórias. E a gente estava fazendo um projeto que foi interrompido agora pela pandemia, que é o primeiro circuito periférico de Capoeira Angola, né? Porque você sabe que, como diz a volta do mundo, né? A vida é dialética. Teve um tempo que a capoeira regional, Mestre Bimba criou a capoeira regional e a capoeira, vamos dizer, elitizada. É a primeira pessoa que criou a academia no espaço central, né? Atraiu alunos de classe média alta, muitos estudantes da escola de medicina. Durante muito tempo, a capoeira regional era essa capoeira acadêmica, tinha vários professores, né? Mestre Tapuã, Mestre Saci, Mestre Xarel,
né? Vários que escreviam sobre a capoeira a partir da universidade, e a capoeira Angola era aquele pessoal que estava fora, né? Jovens senhores negros com pouca instrução formal. Entretanto, da década de 80 para cá, houve uma pequena inversão. E hoje a gente tem cada vez mais uma presença muito grande da classe média intelectualizada na capoeira Angola. Então, inclusive em Salvador, né? E inclusive esses circuitos oficiais, né? Então, os circuitos para onde vão uma parte das pessoas que chegam em Salvador, uma parte dos estrangeiros. Então, a gente quis demonstrar que, para além desse circuito oficial, existem outros circuitos paralelos de capoeira Angola, que são os trabalhos que estão nas comunidades periféricas, né? Então, a gente fez em 30 dias, a ideia era passar por 14 comunidades, né? Fazer 15 eventos em 14 comunidades, né? Expressando um pouco dessa diversidade da capoeira Angola, que está nas periferias de Salvador. São mestres, principalmente mestres ligados à Associação Brasileira de Capoeira Angola. A gente fez metade, passou aí para alguns lugares, né? A gente teve que interromper por conta da pandemia, e em breve, aí, quando a gente puder voltar a uma relativa normalidade, a gente vai continuar a fazer essa peregrinação aí para as periferias. Com certeza. Então, mandar um salve aí para o mestre Tadeu Navalha. Sempre ele está aqui assistindo a gente, sempre ele está acompanhando. Salve para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Contramestre, manda um abraço aí, tá? A galera está falando com você aí. A galera está... Pô, eu quero agradecer a você, primeiro parabenizar, né, pela iniciativa. Eu acho que é um momento muito importante, sempre é importante. A gente está conversando, trocando ideias, e trocando ideia a partir de diferentes lugares, né? Diferentes lugares geográficos, diferentes lugares de grupos de capoeira, linhagens, forma de pensamento, forma de expressão. A capoeira, essa diversidade, né? E agradecer a galera que está aí. Eu não estou acompanhando direito quem está aqui, mas Contramestre Bond esteve lá na associação com a gente, né? Um cara bacana, conversamos muito. Guinaldo, parceiro lá do sul da Bahia, lá de Ilhéus, né? Mestre Celinho, tô vendo um monte de gente aí que... Franca, né? Essa galera toda aí. E vamos embora, vamos conversar, vamos dialogar, que dialogando a gente sempre enriquece o nosso pensamento, né? Com certeza. Vou dar um abraço aí pro meu parceiro Contramestre Cobra lá do Rio de Janeiro, que é um dos idealizadores desse projeto aqui, né? Ele está sempre ajudando e fazendo as conexões pra gente aí. Contramestre, quer falar? Contramestre, me chamo Cid Aroeira, eu sou baiano. Beleza? Eu quero perguntar a você onde que você desenvolve o trabalho aí na Bahia? Sim, eu desenvolvo na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, que fica aqui na Ondina, que é o bairro onde eu moro também, né? Só que eu moro numa comunidade, que é Alto de Ondina, que hoje a gente chama de, aqui na Bahia a gente chama de Vazão, né? O movimento social chama de ocupação, no Sudeste o pessoal chama de favela, amor, mas aqui perto, né? Eu dou aula na escola de dança. Na verdade, eu sou servidor público, eu sou servidor, né, técnico administrativo da UFBA, mas eu dou aula lá num prédio de extensão, chamado Coletivo Giga de Angola. Eu estou há 7 anos na escola de dança. Estou lá só com espaço, né? Eu não dou nada. O espaço, mesmo assim, toda hora tira, vira o semestre, tem que ver se vai poder continuar. A gente fica um semestre sem sala, a gente vai para grama, vai para praça, chove, a gente fica procurando canto para treinar, aí consegue a sala de novo, fica um ano e meio, mas estamos na resistência, estamos aí, né? Precisando conquistar mais espaço para essa capoeira nossa, né? Inclusive, uma das ações que está aqui no plano de salvaguarda, o que a capoeira da Bahia pensou, eu tenho certeza que a capoeira de vários lugares do Brasil também, é a necessidade da ocupação de espaços públicos pela capoeira, de espaços públicos serem cedidos para que os grupos de capoeira possam desenvolver suas atividades, né? Porque a gente sabe que a construção de sedes próprias, é uma demanda antiga da capoeira. Poucas pessoas têm. Quem tem que dar graças a Deus, a gente tem que parabenizar também pela conquista. Mas a gente tem muitos grupos, muitos mestres que querem desenvolver seu trabalho e têm dificuldades, né, em ter uma sede, ter um espaço. E é isso aí, galera. Caminhando. Diga aí como é que tá Brasília. Eu queria que você falasse, o Contramestre Bond falou que você é o rei do cravinho aí de Salvador. Nada. Bom dia, parceiro. Só alegria. Cravinho, esse cravinho é famoso. O Pelourinho é um lugar famoso, né? Esse Messi Quessara, né? Esse Messi antigo, mas infelizmente não alcancei esse pessoal da malandragem antiga, né? Dois de Ouro, Cebolinha, né? Surrão, Messi Quessara, esse povo todo, o povo que vivia a malandragem, né? Esse submundo do Pelourinho, né? Que o Pelourinho era o brega, era o mangue, a zona do Baixo Meretrício, né? A zona de prostituição, a zona perigosa, antes desse projeto que teve com a CM, que foi de renovação, revitalização do Pelourinho, que é sempre por um lado positivo e por outro negativo, né?
quer dizer, expulsou grande parte da população que vivia lá. E hoje parte da população que vivia naquele espaço, né, já gastou dinheiro, ficou sem casa e hoje são quem chama aqui sacizeiros, usuário de crack, vivem de pequenas coisas, né? As contradições são cruéis, né? Mas é um lugar, Pelourinho, de muita beleza, muita cultura e muito sofrimento, né? Muito sangue, muita gente morreu ali, uma história de escravidão. Então, esses lugares, né, que a capoeira também ocupa esses espaços, são lugares que sempre trazem uma memória muito forte, né, uma energia muito forte. Quem é capaz de sentir e de vibrar, se conectar com essa história, né? É isso aí. O mestre Elinho tá mandando um salve aí, ele tá perguntando, mestre Elinho, acho que ele é da França ou Itália. Abraço aí, mestre Elinho. Obrigado por você estar acompanhando a gente aqui. Ele tá perguntando se o mestre 1 por 1 faz parte da BCA. Com certeza. Um abraço aí pra galera de Salvador. Mestre 1 por 1 é um camarada antigo da associação, né? O Mestre 1 por 1, ele foi aluno do Mestre No. Ele teve um mestre antes, que foi da linhagem do Mestre No, que eu me esqueci agora, não lembro a história toda, detalhada, mas está escrito lá no livro da associação. Depois falando do Mestre No, acho que na academia, eu não lembro se foi na academia Retintos ou Orixás da Bahia, que foram os dois primeiros grupos do Mestre No, né, antes dele fundar Palmares, no tempo que ele era ainda lá da Massaranduba, que eram antigos alagados, né? Ele falou que a primeira academia do Mestre No, ele conta que a metade era no lixo, porque era aquele mangue, né? E o mangue, a comunidade, que eram alagados, que hoje não existe mais, né? O pessoal ia aterrando o mangue com lixo. Aí disse que metade da academia era na terra, metade no lixo ali. Então, uma história antiga, né? De muita capoeira dura, bonita, dura, muita história no passado. Mas é isso, a gente tem que estar presente no dia de hoje, a gente está aqui conectado com a tecnologia, dialogando com o mundo todo, mas a gente tem que beber nessa história dos antigos, né? E entender como era essa vivência, como era esse jeito de ser, como era o dia a dia. Porque o dia a dia dessas pessoas, de certa forma, determinavam, influenciavam muito a capoeira que eles jogavam, né? Então a gente ouve falar, pô, a capoeira do passado era capoeira dura, capoeira violenta, porque o cotidiano desses homens era violento. E as pessoas tinham que sobreviver. Tem até uma fala, a gente pensa assim que o Mestre Pacheco como um cara da paz, né, etc e tal, né, Harry? Mas tem uma fala dele, que eu não lembro se é no livro ou se é no disco, que ele fala que tomou conta de casa de julgo, né, e que naquela época ele andava com facalzinho de 2 polegadas, porque todo mundo andava armado, quem não andasse armado, mancava o besta, né? Então era um cotidiano que não era fácil, né, velho? Eu acredito que muita gente teve contato com a capoeira nessa época, não segurou a onda, apanhou, morreu, correu. Então os caras que resistiram passaram por tudo isso, abriram os caminhos para a gente poder treinar de boa hoje, fácil, tranquilamente, né? Dentro da universidade, dentro do centro cultural. A gente tem que bater o palmo nessa galera antiga. Com certeza. É com certeza. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Vocês conhecem esse trabalho aqui? Oi? Aproveitar, né? Vocês conhecem esse trabalho aqui? Conheço sim a BCA. Eu já fui na BCA já. O Negão que ele é diferente. Qual o nome da cidade lá? É Cachoeira. Cachoeira. Cachoeira, eu moro em Jacobina, mas minha terra é Cachoeira, samba de caboclo. A heróica, né? Teve um papel importante na independência da Bahia, que foi o 2 de julho, que na verdade o 2 de julho foi a verdadeira independência do Brasil, né? O 7 de setembro é um caô, uma mentira, porque Dom Pedro disse que estava lá com Caganeira, no Ipiranga, falou independência morte e tal, mas não tinha nada. Não ficou independente só porque ele disse. Ficou independente com a luta popular, né, que foi a luta aqui na Bahia, quando o povo afro-baiano, com a participação da comunidade mestiça, comunidade negra, índia, né, junto com o exército oficial, derrotou os portugueses, né, em 2 de julho de 1823, né, depois do 7 de setembro. Por isso aqui na Bahia a gente comemora o 2 de julho como a independência da Bahia, mas foi a verdadeira independência do Brasil, a independência conquistada nas ruas. É uma história que é negada, que não é ensinada ao resto do Brasil. O 7 de setembro foi um caô. A independência foi conquistada nas ruas, com luta, com batalha, com sangue. A gente tem a história de Maria Filipa, por exemplo, né? Maria Filipa era uma capoeirista da ilha de Itaparica, né? Que eles querem um grupo de mulheres. Elas entraram nos barcos dos portugueses, se fazendo de prostitutas, né? Seduziam os portugueses quando os caras estavam lá com as caças na mão arranhado, né? Passavam na valha, cortavam, matavam os caras. Então, eles tinham suas táticas de luta e de resistência, né? Cachoeira, mas estava falando desse livro aqui, ó. Esse aqui é meu livro, na verdade, né? Aproveitando falando, esse aqui é meu livro que eu lancei em 2012. Né? Ele está temporariamente esgotado, mas ele, em breve, ele está sendo relançado, né, pela editora da UFBA.
eu vou falar um pouco da tradição da capoeira Angola e algumas contradições nisso que a gente fala da tradição, né? Eu defendo a perspectiva de que existe uma tradição hegemônica, que é a tradição paxiniana, e muitas outras linhagens de capoeira Angola, muitas famílias que tinham diferentes heranças, né? Diferentes formatos, jeito de ser, jeito de conduzir a roda, formação de bateria, nomenclatura de movimentos, velocidade de jogo, estética, dinâmica, né? Elas terminaram sendo, vamos dizer, houve uma certa padronização da capoeira Angola pelo padrão do mestre Pachinha, né? Porque há esse discurso de que essa aqui é a capoeira Angola legítima, tradicional, esse modelo aqui, e os que não são esse modelo aqui são misturados, são mais ou menos, na bem capoeira Angola, e eu vou defender a diversidade das linhagens, né? A diversidade dessas heranças de outros mestres, né? Que são tão importantes quanto o mestre Pachinha, que é um mestre muito importante, fundamental, mas que esses outros mestres também trouxeram suas particularidades. E eu vou falar do conceito de tradição entre os mestres, né? Porque a gente fala tanto, a capoeira Angola é tradição, uma tradição. O que é que os mestres entendem como sendo tradição? Aí tem um debate bom que eu tento traçar a partir da fala dos antigos. É um livro que eu lancei em 2012. Foi muita polêmica na época, né? Muita gente não gostou, muita gente até hoje fala mal de mim pelas costas. Pela frente, poucos falam. Eu até gostaria que falasse, porque o debate é sempre rico, né? Se o cara fala, não, você está errado, você está equivocado por causa disso, disso, disso. Eu vou falar, veja bem, não, e a gente vai com argumentos. Agora, muita gente conspira, mas o debate é necessário, né? A gente tem que debater. Não existe só um ponto de vista sobre o mundo, né? O mestre Tadeu Navalha, ele está até falando sobre Volta perto do mano aqui. como que está enfrentou alguma resistência. Enfrentou alguma resistência. Cara, é isso que eu falei. Muita resistência. Muitas pessoas não gostaram, né? Porque eu venho, inclusive, contestar algumas versões, né? Uma versão, por exemplo, que eu aprendi, né? É de que a capoeira Angola estava morta, estava quase morta aqui na Bahia, na década de 80, e que através de ação de um grupo ela foi resgatada, né? E aí eu venho mostrar que, na verdade, teve, claro, todos esses atores tiveram importância muito grande, a gente tem que dar parabéns, parabenizar pelo trabalho que eles fizeram, que foi fundamental, mas que existiam vários outros movimentos de capoeira Angola ativos nessa época, com outro pensamento, com outra concepção, e a gente tem que valorizar essa diversidade, né? Os perigos de uma história única, né? A gente tem que celebrar a diversidade. Aí a década de 80 é uma década muito rica para a capoeira Angola na Bahia. Vários pontos de vista, várias perspectivas. Eu tenho que trazer um pouco dessa diversidade. Mas tem muita gente que não concorda, mas é normal. Até porque, geralmente, os estudos sobre capoeira, quando vai falar sobre tradição, pega sempre o consenso, né? Pega sempre assim, não, capoeira Angola é isso, é tradição, é antigo, é ritual, é respeitar mais velho. Tudo isso, beleza. Mas eu não quero que todo mundo concorde. Eu vim pegar o que o pessoal discorda. Eu quis explorar justamente o desacordo, não a concepção que é comum, mas a percepção que é conflitante. É isso. É bom de estar perguntando na época da pandemia. Deu uma parada aí, né? Opa! Tô ouvindo, mas os vídeos deu uma travada. Voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Te perguntar, pessoal, como falar de tradição de capoeira, Angola, eu vejo muito que a maioria dos capoeiristas esquece muito de falar dos velhos mestres capoeira Angola, como o Valdemar, como o mestre Canjiquinha, como o mestre Traíra, mestre Caiçara, Tonton de Maré, de vários mestres capoeira Angola. E eu vejo que a tradição só fica só por nome de mestre Bimbo ou não por nome de mestre Partinha. O que é que o senhor me acha disso? É isso. Um dos motivos que eu vejo para isso é que são os dois mestres que abriram academias de capoeira em espaços centrais. A primeira coisa, a criação de academia de capoeira é uma inovação, né? Uma inovação, e a gente é herdeiro, nós somos diretamente herdeiros desse processo que aconteceu na década de 30. A gente tinha capoeiristas, mestres, que eram considerados mestres pelo tempo, não por uma cerimônia de formatura de um dia, né, forma mestre, né?
mas que faziam suas rodas, né? As pessoas aprendiam formalmente ali na roda, pegava a mãe, faz assim, faz assado, etc e tal. E aí a gente tem a formação das academias, né? Que é esse momento da década de 30, 36 até 37, 41. Messi Bimba, que funda na década de 30 e legaliza em 37, né? Messi Pachinha só vai criar depois de 1941, 43, ali a academia dele. Mas antes do Messi Pachinha, a gente tem que lembrar que os antigos, o pessoal do Gengis Birra, estava se reunindo bem antes dele. A gente tem sinal, pelo menos em 1936, já tem notícias de que os antigos se reuniam. Messi Aberrê, Totô de Maré, Samuel Filho de Deus, né? O tal do Amozinho. A gente tem 36, as cartas de Edson Carneiro e Arthur Ramos, falando que ele pretendia criar uma associação dos capoeiras da Bahia. E era esse pessoal que ele conversava, esse pessoal da capoeira Angola, né? Tanto que em 41, quando o Messi Pachinha ele vai ser chamado de Gengis Birra, estava todo mundo ali reunido, Messi Noronha, esses outros, né? Ele que vai chegar depois, isso é apresentar ao pessoal. Porque o pessoal estava afastado, o pessoal não conhecia a Berrê que o apresenta, né? Mas o Messi Pachinha que depois vai para o centro da cidade. Então, eles foram os mestres que conseguiram ter visibilidade, né? Messi Bimba e Messi Pachinha, e deixar uma baixa descendência. O que a gente vê também é que muitos outros capoeiristas que vêm de outras linhagens, vêm de outras famílias, de outras histórias, se identificam com esses mestres porque foram mestres que tiveram mais fama, né? Então, muita gente que não tem linhagem nenhuma de regional se identifica com capoeira regional, embora faça uma mistura hoje, né? A maior parte das linhagens de capoeira não são regional, não vem da regional. A grande maioria das linhagens de capoeira que se identificam hoje como regional, mas utilizam uma série de elementos que são contemporâneos, né? Cordão, de graduação, acrobacia, essa bateria completa da capoeira Angola, etc e tal. E pelo campo da capoeira Angola também, a gente tem herdeiros de várias outras famílias e tradições que terminaram se formatando para esse modelo do Mestre Pachinha. Mas há diferenças, há uma diversidade. E é uma herança também que é misturada. Se a gente for ver a herança do Mestre Canjiquinha, por exemplo, tem gente que se identifica quanto capoeira Angola, tem gente que se identifica quanto capoeirista, tem gente que pratica capoeira contemporânea, né? A herança do Mestre Canjiquinha é uma herança plural, né? Tem pessoas que praticam capoeiras bem diferentes, porque eram pessoas abertas, né? Não tanto fechadas a preservar aquele jeito de praticar capoeira, mas abertos ao que estava acontecendo, as influências, né? Ao que estava acontecendo nos outros grupos. Então são heranças diversas também. Na verdade, mestre, porque também na Bahia era um cativeiro de mestre, era um centro de capoeira, um centro de capoeira, de capoeirista, é que nem o Rio de Janeiro. E o pessoal eu acho que se concentrou só em homenagear do mestre Pimba, mestre Partinha, mas acho maravilhoso para os capoeiristas ter a sua, tipo, opinião e identidade. Beleza? Sim. É isso mesmo. Me sinto completo como humano, como capoeirista, quando eu escuto os nomes dos mestres de antigamente, certo? Que honrou uma aliança no coração como capoeirista, ser homenageado. Bimba, mestre Partinha, Caiçara, Aberrê, Antônio Maré, mestre Valdemar, mestre Traíra. E quando o pessoal fala desses cabras aí, eu me sinto o cara mais feliz do mundo. Beleza, mestre? Um abraço. Bacana. É isso mesmo, trazer essas várias histórias que compõem a capoeira Angola e costurando essa coxa de retalhos, né? Essa herança dos antigos. Eu acho que tem uma galera bacana fazendo. Muita coisa se perdeu, mas tem muita coisa que a gente pode aprender aí com esses outros mestres, né? Com certeza. Perdeu. Você falou uma palavra mais certa. Muitas palavras, muitas opiniões se perdeu. Mas é isso, né, cara? A gente tem muita gente viva aí, né, hoje. Eu falo muito com meus alunos, né, cara? O pessoal colar na associação, aproveitar os mestres, muito não aproveitam. Então, tem muita gente que a gente não alcançou, tem muita gente que eu não conheci, que gostaria de ter conhecido. Mas tem muita gente que eu conheci que não está mais aqui, né? Mestre João Pequeno, Mestre Bigodinho, Mestre Mala, Mestre Pérez do Tonel, né? E outros, que eu não vou lembrar aqui agora, que já partiram, né? Mas que... Mestre Gerson Quadrado,
né? Então, às vezes, são oportunidades que a gente tem de conhecer esses homens, de conhecer um pouco da sua forma de ver a capoeira, da sua forma de ver o mundo, de ver a espiritualidade, de cuidar de si, de cuidar do seu corpo, de, né, viver, chegar no ambiente, como se relacionar com as pessoas, como saber entrar, como saber sair, né? Então, estamos aí, né? A gente tem que aproveitar os mestres antigos que a gente tem. Claro, a gente lamenta por não ter tido a oportunidade de ter conhecido o mestre Valdemar, o mestre Samuel Filho de Deus, né? E eu não conheço, o mestre Canjiquinha não conheci, o mestre Caissara não conheci, que como tem várias pessoas aí, né, que conheceram, né, que estão vivas ainda, que conviveram com eles, mas tem muitos mestres que estão aí hoje que a gente tem a oportunidade de conhecer, né? Que ainda estão aí entre a gente, mestre Pelé, né, da Bomba, mestre Bolacete, mestre Boca Rica, mestre Massapê, mestre Angola, pô, um monte de gente que está aí, cara. Então a gente tem que aproveitar esses homens enquanto estão entre a gente, conhecê-los, né? Saber o pensamento, a forma de ser, a forma de entender os fundamentos da capoeira desses homens. E é assim que a gente faz a nossa riqueza, né? O nosso conhecimento, a gente vai formando. Porque a gente tem que pensar que esses homens não aprendiam capoeira só com o seu mestre. Claro que a pessoa tem seu mestre de capoeira, mas eles vivenciavam, né? Estavam na rua o tempo todo. A gente vai treinar capoeira 3 vezes por semana e volta para casa. E esses homens, eles estavam o tempo todo naquele ambiente que é o ambiente da capoeira, que é o ambiente da malandragem, que é o ambiente do samba, que é um ambiente perigoso, violento, que tinha que sobreviver. Então, é aprendizado constante. Hoje a gente vai, treina ali 3 vezes por semana e volta para casa. Então, como é que a gente aprende com o mestre? A gente não aprende só na aula. A gente aprende na convivência, na conversa, né? Vendo como é que o mestre se comporta. Isso tudo a gente tem que aproveitar, tem que vivenciar. Se a gente não vivenciar, é uma lacuna que fica faltando em nossa formação, né? Capoeira. Com certeza. Dá um abraço aí, o contramestre Bund perguntou aí de quantos mestres saber-rei existiram. Essa é a polêmica, que inclusive trata no meu livro, né? Outro dia até eu vi um vídeo que o cara fez na internet, aí o cara cita os mesmos trechos que eu cito no meu livro e não fala do livro, normal. Eu acho que só existe um, cara. Eu acho que só existe um mestre saber-rei. Né? A polêmica é por quê? Porque mestre Pastinha, ele fala, né, no seu disco e também no manuscrito, se não me engano, no livro não, porque o livro, inclusive, diz que o livro não é dele, não foi o mestre Pastinha que escreveu, né? O mestre Bolacete conta isso muito bem. O livro da década de 60 não foi o mestre Pastinha que escreveu, foram outras pessoas, alunos dele, o que é realmente de origem dele, são os manuscritos que foram depois compilados e publicados aí pelo doutor Decânio, antigo aluno do mestre Bimba. E o que ele fala no disco, né? E ele fala, eu tinha aqui um antigo aluno do mestre Aberrê, que era meu afilhado, filho do mesmo padrinho meu, etc e tal, e pá, que a Berreu chamou para Eugênio de Birra, né? Ele fala que a Berreu foi aluno dele. E aí a gente vai ver os outros mestres, né? Mestre Canjiquinha e mestre Caissara, que foram alunos diretos de Aberrê, eles não reconhecem o mestre Aberrê como ter sido aluno do mestre Pastinha. Então a gente tem os 2 principais alunos dele dizendo que Aberrê não foi aluno de Pastinha. E a gente tem aí o mestre Valdemar, né? O mestre Valdemar da Paixão, Valdemar da Liberdade, do Pero Vaz, que também fala, né, que primeiro que ele questiona o mestre Pastinha, dizendo que o mestre Pastinha não era mestre, era presidente da capoeira, era o cara que organizava. Claro que havia uma disputa entre os dois, né? Então tem que entender também essa disputa aí. Mas ele vem falar que o mestre de capoeira do mestre Pastinha era o mestre Aberrê. Então ele não fala que Aberrê falando de Pastinha, ele fala que Pastinha falando de Aberrê, mestre Valdemar. E o mestre Cobrinha Verde, ele vem dizer que nunca viu Aberrê dizer que foi o mestre dele. Dizer que Pastinha começou a andar com ele, e depois que o mestre Aberrê morreu, que o mestre Pastinha começou a dizer que tinha sido o mestre Aberrê. Então ele também desacredita dessa versão. Então a gente compara a idade dos dois, então a diferença de 9 anos. A gente viu o relato do mestre Pastinha, ele falou que deu aula de 1910 a 1912, depois se afastou não sei quanto tempo, ele só foi ensinar lá na década de 40 já, 30 anos depois, né? Então, realmente, o mestre Aberrê, ele era de Santo Amaro, se não me engano, Santo Amaro, né? De acordo com a fala do mestre Caissara, né? Que era Antônio Conceição Moraes, o ACM da capoeira, mestre Caissara, grande malandro. Então, a gente tem todos os elementos aí para não pensar, né? Eu acredito que o mestre Aberrê não foi aluno do mestre Pastinha. Mas não foi aluno como? Em que sentido? A gente também tem que pensar o que é ser aluno, né? O que é ter sido aluno? Talvez, se os dois eram próximos, eram primos, ele pode ter treinado ali, mas Pastinha deu aula 2 anos. Pode ser que ele tenha treinado 6 meses,
Um mês, parecia que tinha feito um treino, uma brincadeira ali, mas o Patinho ter passado alguma coisa para ele. Depois ele desenvolveu, ele passou a ser um mestre muito mais conhecido, reconhecido, do que o mestre Patinho, que quase ninguém conhecia, até que ele apresentou o GGB 41, e o mestre Patinho ficou dizendo que era o mestre dele. E aí tem que ver, né? Tem muitos alunos que treinaram um mês, 2 meses comigo, e hoje tem outros grupos aí. Aí o cara, é meu aluno? Sei. Tem que pensar que tem meio que é ter sido, porque isso a gente também tem que questionar, né? O que é ser aluno? O que é ter sido aluno? Quanto tempo de treino de capoeira para definir, para dizer isso? Aí, mas, em suma, isso porque a capoeira, que é herança do mestre Aberrê, é uma capoeira que tem várias diferenças em relação à capoeira do mestre Faixinha. Por exemplo, eu peguei o Bonde, ele até, contra o mestre Bonde, né? Ele até passou uma entrevista para mim do mestre Caissara na Rádio Roquete Pinto. Aí eu vi que eu já tinha ouvido essa entrevista anos atrás, que o mestre ele tinha me mostrado, e eu cito na minha dissertação, que é nesse livro aqui. Que o mestre Caissara, ele fala os golpes da capoeira, a melo de compasso, uma ponteira, é um martelo. E eu aprendi em um grupo que eu passei, em alguns grupos que eu fiz parte, um grupo que eu fiz parte anteriormente, Amarelo e Preto, que o nome, muita gente fala assim, né? A melo de compasso é o nome da regional. Na capoeira Angola é rabo de arraia. Aí você vai ver mestre Caissara falando melo de compasso. Eu treinei com o mestre Enes, falando melo de compasso, que ele falou do mestre Paulo dos Anjos, falando do mestre Canjiquinha. Aí você chega pro mestre Pelé, se falar, ó, mestre, esse movimento com a mão no chão aqui, rabo de arraia, rapaz, tá errado, você aprendeu, tá errado. Né? Com a mão no chão é melo de compasso. Rabo de arraia é sem a mão no chão. E se falar o compadre do mestre Pelé, ele fala que você tá errado, fala que é burro, fala que não aprendeu. É o jeito, claro, que é o jeito dele, né? Eu jamais vou dizer que o mestre está errado. Porque quem fala isso está certo. Porque aprendeu assim, de um mestre. Entendeu? Então ele tem que reproduzir o que aprendeu do seu mestre. Então a gente tem que ver o quê? Que o mestre Pachinha, ele tinha uma forma de chamar os movimentos. Mas outros mestres de capoeira Angola, também antigos tradicionais, tinham outra forma. Então essa forma também está certa. E eu acho que é positivo a gente preservar essa diversidade. Não tem que ser de um jeito só. Entendeu? Só que não criticar o outro e fazer o que tem que fazer. Eu acho que é isso, né? Tendo fundamento, né? Claro. Tendo fundamento, tendo base, tendo porquê, uma herança, né, de algum lugar, não é uma coisa solta, né? Mas existem aí fundamentos antigos, que o fundamento não é um só, né? Então a gente tem que buscar, tem que a gente faz isso assim, faz por quê? Vem da onde? Aprendeu com quem? Então, tudo isso que é que vai embasar o capoeirista. Não estou fazendo isso aqui solto porque eu vi na internet. Estou falando porque eu aprendi com o mestre fulano, é assim que veio o mestre Beltrano, coisa e tal. Tem uma raiz, né? Tem uma herança, não é assim solto. Mas essa herança não é uma só. O camarada aí, o mestre Tadeu, né? Perguntou sobre o mestre Onça Preta. Eu sei que eu já ouvi falar sobre o mestre Onça Preta, que fala do mestre Aberrê, mas eu não tenho muita informação sobre ele. Eu sei que existe notícia de jornal sobre ele, né? Já vi em algum lugar, mas eu sei pouco. Eu sei que eu vi a identificação dele como aluno do mestre Aberrê, mas não tenho muitas informações sobre esse mestre. Na verdade, o mestre Aberrê, ele faleceu cedo, né? E a gente tem poucas informações sobre ele. Eu tentei pesquisar mais sobre ele, mas o mestre Jair Moura, que é inclusive uma pessoa muito importante para a capoeira, vocês conhecem, né? O mestre Jair Moura, falando do mestre Bimba, né? Lá nas antigas, foi o cara que fez o filme Dança de Guerra em 1968. E foi o cara que registrou a velha guarda de Gengibirra, né? O mestre Totão de Maré, o mestre Samuel Filho de Deus. Tem aquela cena famosa que é o mestre João Pequeno, o mestre João Grande jogando capoeira na rampa do Mercado Modelo. Aquela cena belíssima. Eu acho que são talvez as imagens mais clássicas conhecidas de capoeira, né? Eu tava falando de quê, gente? Desculpe, o mestre Moura. A pergunta foi o quê, velho? Desculpe, o mestre Aberrê. Desculpa, só assim. O mestre Moura, ele descobriu um documento do mestre Aberrê. Um documento com a foto dele, né? Falando um pouco dele. Mas a gente tem poucas informações, porque, por exemplo, ele chamou o mestre Pachinha em 1941, né? Para aquele encontro do Gengibirra. Né? O mestre Pachinha fala que foi levado por Aberrê para encontrar a velha guarda de Gengibirra, etc e tal. E ele faleceu, o mestre Aberrê, se não me engano, em 1943, 2 anos depois. Então ele nem viu a criação do Centro Esportivo de Capoeira Angola do mestre Pachinha. O mestre Pachinha vai criar aquilo um pouco depois, vai começar a criar. Aí dar aula em Brota, no Bigode, dar aula numa fábrica, depois, lá para acho que para a década de 50, já se não me engano, que ele vai conseguir chegar no Pelourinho, e é a partir daí que ele vai ter notoriedade. O mestre Pachinha vai ter notoriedade quando chega no Pelourinho, centro histórico, intelectuais, outras pessoas passam a conhecer, frequentar a sua academia, né?
Mas o mestre ABV, e inclusive o mestre Canjiquinha conta a história como ele morreu, né? Diz que morreu de uma congestão, comeu feijão com fato, né? Eu vi um aluno dele apanhando na roda de capoeira, foi entrar na roda, deu uma oi e disse que morreu, né? Porque naquela época matava isso aí. Eu não sei se matou hoje ainda, que eu não vou tentar, não. Espero não testar. O mestre Celinho, ele está perguntando, antes não chamava o mestre, mas sentiu. É verdade isso? Eu investiguei pouco sobre isso, né? Mas tem um livro muito bom do professor Antônio Liberac, que inclusive fez parte da minha banca, um cara muito bacana, é um livro clássico. Chama Bimba, Pastinha e Besouro Mangangá, três personagens da capoeira baiana, um livro esgotado, hoje só xerox ou PDF. E ele fala um pouco da história de Besouro e do tio Alípio. Tio Alípio, que teria sido mestre de capoeira do famoso Besouro Mangangá. E aí, Besouro Mangangá, muita gente achava que era uma lenda, e Liberac foi e achou o documento dele, certidão de óbito, trabalho de historiador, que vai lá fuçar em arquivo, né? É tio Alípio. Agora, quando começa a coisa de mestre, aí tem que pesquisar um pouco mais. Não pesquisei. Isso é quando começa a se chamar de mestre, né? Eu sei que eu acredito que seja uma herança da Marinha. Mestre e contramestre. O mestre que está na frente da embarcação, o contramestre que está no fundo da embarcação vai ajudando a conduzir. Então, a herança que vem desse meio aí. A gente tem que pensar que o meio da capoeira era muito ligado ao porto, né? A zona portuária, muitos estivadores, muitos marinheiros que jogavam capoeira. Não é à toa que as capitais da capoeira do século XIX eram capitais portuárias. Era Salvador, Rio de Janeiro, Recife, né? Tem gente que fala de São Luís do Maranhão, embora tenha pouca pesquisa do século XIX lá. Foi encontrada a capoeira no século XIX em Belém do Pará. A gente nem imaginava que existisse. No final do século XIX, por isso século XX, um trabalho do camarada lá, Luiz Augusto, mas que é também o capital portuário, então é um lugar por onde circulava a capoeira, né? Sim. O Luiz está perguntando se a sua tese já está disponível. Minha tese está disponível, sim. Minha tese é de doutorado. Eu defendi ela agora dia... Não sei o dia. Defendi em setembro, né? Defendi em setembro, mas liberei tem menos de um mês. Ela chama Tudo que a Boca Come. A capoeira e suas gingas com a modernidade. Então eu vou, claro, trabalhar com as teorias das ciências sociais, né? Falar sobre essa modernidade que a gente vive aqui no Brasil. A minha tese é que, por um lado, a capoeira ela se racionalizou de diferentes formas, né? Eu vou trabalhar muito um pouco em cima da capoeira esporte, essa tentativa de enquadrar a capoeira no formato de competição desportiva, essa tentativa de regulamentar a capoeira, controlar, colocar no formato específico, né? Que são tentativas que eu e o campo com o qual eu me identifico, nós nos opomos, essa forma de controle da capoeira, de esportivização, a gente acha que é uma coisa nociva. O sistema CREF-CONFEF há muito tempo tenta aprisionar a capoeira assim, os que querem regulamentar também tentam aprisionar, controlar a capoeira assim. Eu vou falar um pouco da capoeira gospel, que é também uma forma vamos dizer, de racionalizar, de negar a africanidade, a ancestralidade da capoeira e de controlar de uma outra forma. Eu vou tratar um pouco da capoeira gospel, mas principalmente o que eu vou falar é dessa ligação entre a capoeira e a espiritualidade, né, aí de matriz africana. A ligação da capoeira com o candomblé, a ligação da capoeira com o Exu, com os caboclos, com os ancestrais, com a magia, com a mandinga. Então eu vou desenvolver um pouco aí nessa linha. É a minha tese de doutorado, que está aí na internet já, né, para baixar e ler, e que em breve eu pretendo transformar em livro assim que a gente termine essa pandemia. Beleza. O Contramestre Bond, lá no comecinho, ele perguntou como é que está sendo o trabalho com os mestres da velha guarda agora nessa pandemia, como é que está sendo o contato com eles. Eu tinha visto ela atrás, esqueci. Rapaz, a gente, assim que começou isso, né? A gente estava no meio do evento, né? A gente estava no meio do primeiro circuito periférico de Capoeira Angola. E aí eu liguei para o mestre Pelé, mestre, a gente tem que cancelar, mas não cancela não, vamos fazer isso logo. Não, a gente tem que cancelar, a situação é grave. Lá no início, mas não faz essa porra logo, não. Tem que cancelar, mas isso é grave, tá acontecendo assim, porque as pessoas foram botando fé aos poucos, né? No começo o pessoal achou que era bobagem. A gente vai ter que cancelar, vai ter que mudar, papai. E a gente se reuniu, né, aqui na Salvaguarda da Bahia, Salvaguarda da Capoeira, né? E a gente definiu, né, a gente fez uma carta, né, um manifesto, né, um comunicado, né, orientando os capoeiristas a não encontrarem com os mestres, né, a procurar não ter contato pessoal com os mestres, né, já que os nossos mestres são um grupo de risco, né, são justamente a parte mais frágil da população, não podem ser contaminados, porque senão a gente vai perdê-los, né, vai perder nossas pérolas preciosas, nossas referências, né.
e que, ao mesmo tempo, é importante que a gente continue pagando as mensalidades, porque é o que mantém a capoeira, mantém os grupos, mantém muitos desses mestres, né? Então, a ideia é que a gente não tenha contato direto, mas que continue pagando as mensalidades, né? Aí, muitos grupos também estão se organizando para manter os treinos. Eu também vim gravando alguns treinos e mandando para meus alunos, né? Incentivando que cada um treine em casa. E a gente está pensando também em outras ações, né? A gente, por exemplo, tinha uma verba que passava a guarda, que era para fazer uma série de reuniões esse ano. Reunir, porque o Conselho a Bahia é um estado grande, né, cara? Estado grande pra caramba. A salvaguarda não é só Salvador, região metropolitana. A Bahia a gente tem 27 territórios de identidade. A salvaguarda está organizada em 17 territórios. Então a gente pretendia fazer uma série de eventos para reunir os capoeiristas da Bahia em diferentes regiões para pensar as políticas públicas e para criar. A gente criou um prédio de lei aqui na Bahia, esqueci de falar, que é o projeto de lei Mestre Modo Catendê, em homenagem a esse grande mestre que foi assassinado pelo fascismo por um eleitor de Bolsonaro. Eu, inclusive, produzi um documentário em 14 dias, né, de autoria do cineasta Carlos Pronzato, chama Mestre Modo Catendê, a primeira vítima, né? Esse prédio de lei é um prédio de lei que visa o apoio à capoeira na Bahia, mas, né, uma das ações centrais que a gente, né, motivos pelo qual a gente iniciou esse projeto é colocar a capoeira nas escolas públicas. Então, a gente pretendia também fazer uma mobilização pelo interior da Bahia para ajudar na criação desse mesmo projeto de lei nosso, que é estadual, que está tramitando, para criar em várias cidades, vários projetos municipais. Uma coisa que a gente quer fazer ainda, entrar com vários projetos de lei municipais para implementar a capoeira nas escolas públicas. Mas a gente reformulou e a gente dedicou esse recurso que a gente tinha do IFAM para os mestres, né? A ideia é criar uma série de premiações, de bolsas, né? A gente vai distribuir esse dinheiro entre a quantidade X de mestres antigos de todas as regiões da Bahia onde estamos presentes. Então, a ideia é que mestres, né, contramestres antigos, capoeiristas de cada região que precisem, possam acessar esse recurso de forma emergencial. São pequenas ações que a gente está tentando, né? A gente tem parceria também com outros grupos, por exemplo. A gente tem um parceiro aqui que é o Coletivo de Entidades Negras, que é um movimento social muito ligado à terreiro de candomblé, à ações da cultura negra, né? E que fez uma campanha de arrecadação, conseguiu uma série de bolsas, conseguiu uma série de cestas básicas. Estamos no ano de cestas básicas, as pessoas que precisam, né? Algumas iniciativas individuais também, né? O mestre Guaxinim também fez um movimento para arrecadar recursos para algumas cestas básicas. Então, são diversas iniciativas para a gente poder apoiar nosso antigo nesse momento. O Guaxinim da ilha? Aham. O Guaxinim, né? Calma aí, a gente não pode ficar parado nesse momento, né? A gente tem que ser solidário. Continuar treinando em casa, continuar pagando mensalidade. A ideia é essa. Como é que está funcionando, antes dessa pandemia, como é que funcionava o cronograma durante um ano lá na BCA? Você tem... Então, a associação, a gente tem uma roda toda sexta-feira, né? Que é de lei. A gente já teve 2 rodas, uma de terça parou. Toda sexta-feira, 19 horas, roda de capoeira Angola da BCA. Uma roda aberta a todo mundo, claro, né? Que todo mundo chega com respeito e com conhecimento mínimo da dinâmica, né? Da capoeira Angola, né? O mestre Pelé é um pouco exigente em relação a essa cor do uniforme branco, né? Calçado, essa estética que é a dinâmica das rodas de capoeira Angola. Não é roda só para angoleiros, é roda para capoeiristas. Está aberto para todo mundo que chegue bem, que chegue em sintonia, em respeito com a proposta da casa, né? E, além disso, tem alguns eventos que acontecem anualmente, né? Geralmente, no mês de abril, era para ter acontecido, né? A gente faz o aniversário do mestre Pachinha. Mesmo o mestre Pelé não tem isso no mestre Pachinha, mas uma tradição que foi criada por mestres anteriores, muitos mestres foram alunos dele, né? Então, a gente sempre faz homenagem ao mestre Pachinha, a gente sempre celebra e traz as pessoas que foram seus alunos, né? A gente tem lá o mestre, alguns mestres, né? O mestre Bola 7, falando direto do mestre Pachinha, o mestre Ângelo Romano, falando direto do mestre Pachinha, o mestre Vermelho da Moenda, falando direto do mestre Pachinha. Para além dos alunos diretos, a gente tem os alunos indiretos, a gente tem os netos de capoeira do mestre Pachinha, né? Que o mestre Angola, mestre Ciro e outros. Então, se fala dele em abril. Em junho, geralmente a gente faz a reza de Santo Antônio. Em julho, tem um movimento importante que é o workshop da BCA, né? Que é 2 a 18 de julho. São 2 semanas de evento. Muito, né, cara? Eu também acho muito. Acho pra caramba. Eu fico cansado, mas o mestre que é assim. Então a gente tem que obedecer o mestre, né?
A gente sabe que o 2 de julho, 2 de julho, como eu falei, é a independência da Bahia. A verdadeira independência do Brasil, 2 de julho. Então, uma festa muito grande, diferente de 7 de setembro. 7 de setembro é aquela caretice, exército, aquele desfile oficial, né? Eu não gosto. Mas 2 de julho, né, além dos cortejos oficiais, né, tem o carro do Caboclo e da Cabocla, o cortejo que vai na frente, né? Caboclo e a Cabocla simbolizam esse povo mestiço, né? Afro-indígena, baiano, que é o povo que lutou nas ruas pela independência. Então sai do Caboclo da Cabocla, aí sai todo mundo, aí sai movimento social, grupo de esquerda, colégio, aí sai capoeira, sai pastor de candomblé, aí sai todo mundo. E é aquela festa popular, mesmo de gente tocando, cantando, povo na rua, o povo bebendo, aí sai em cortejo com a associação, tocando, joga, vai tocando, cantando, até chegar nessa associação, a associação a gente continua tocando, é uma festa bacana, uma festa bonita, né? E aí segue com várias oficinas, várias atividades, até o dia 18 de julho, que é o aniversário da associação. Um dos aniversários, né? Que na verdade a associação ela foi fundada em 87. Em 87 ela não foi registrada, ela não teve continuidade, ela parou, ela foi refundada em 93. Às vezes eu confundo se é 92, 93, 93, 18 de julho. É por esse aniversário, 18 de julho. Aí em julho a gente vai ter depois, às vezes alguns eventos menores, mas em dezembro, que é a Roda da Paz, que é outro grande evento também da associação, foi criado aí pelo finado mestre do Alfinete, pelo mestre Boa Gente, por outros, né? Que é geralmente sempre entre o Natal e o Ano Novo. É por volta de dia 26, 27, 28 de dezembro, geralmente próximo do aniversário do Mestre João Pequeno, que é dia 27, né? E aí a gente faz a Roda da Paz, que a gente também é um cortejo, pelas ruas do Pelourinho, a gente passa pela antiga Academia do Mestre Pastinha, passa pelo Terreiro de Jesus, Cruzeiro de São Francisco, volta para a associação, faz uma festa, e é uma oportunidade também da gente encontrar com as pessoas do resto do Brasil, que são parceiros, que são sócios, que são amigos da associação, não podem estar aqui durante o ano, né? Mas estão aí durante essa época e se fazem presentes. São os principais eventos que a gente faz na casa, né? Mas a associação também é um espaço aberto para eventos de outros grupos de mestres de capoeira. Então tem muitos mestres de capoeira que fazem os eventos lá, ou que fazem uma parte dos eventos lá. E aí está aberto com o calendário anual. Até eu já fiz evento lá. Eu que sou novo, né? Os antigos, vários fazem, e fizeram, e farão. Com certeza. Eu queria só agradecer a sua participação aqui, Contramestre Paulo. Porque já está faltando 3 minutos aqui para o Instagram derrubar. De coração, tá dando essa chance para a gente aqui, tá conversando, trocando essa ideia de capoeira. Eu estou muito feliz, eu aprendi muito hoje com você aqui. A galera, todo mundo, né, a fonte de conhecimento aí tá grande, tá boa. Obrigado mesmo por estar dando essa atenção para a gente aqui. Bom demais. Eu que mais uma vez parabenizo pela iniciativa, né? De estar aí dialogando com diferentes pessoas e nesse diálogo, nessa conversa, que o conhecimento flui, que o conhecimento está um pouco em todo mundo, né? Tem cada um, não está. Ninguém é dono do conhecimento, é na conversa que a gente se entende e amplia nosso repertório, nossa compreensão. E dizer, né, que as portas da Bahia estão abertas, como dizia a Caribé, as 7 portas da Bahia estão abertas. Quem quiser chegar bem, é bem chegado, né? Estamos aqui o ano todo na associação e estamos aqui na universidade. E aí vamos treinar, vamos jogar, vamos ler, né? O livro está aí, está para ser relançado em breve. A tese está disponível na internet também, né? Tudo que a boca come. E continuamos aí em diálogo. Só alegria, axé, vamos embora. Espero em breve em Brasília também, que eu estou devendo essa visita para poder conhecer o trabalho da galera aí, que eu não conheço ainda. Conheço as pessoas, algumas pessoas não conhecem o trabalho. Tem que conhecer. Valeu, mestre. Obrigado de coração, velho. Viu? Valeu, irmão. Pela história. Alegria. A história fala. Muito obrigado por esse ensinamento fundamental da capoeira, da capoeiragem e dos grandes mestres, que vocês carregam muito no peito. E é isso, velho. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado, né? Valeu. Axé. Obrigado a todos. Axé pra gente. Axé pra quem é. Galera, segunda-feira tem mestre Dinho, Topaz aqui. É nóis. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Salve, salve. Valeu, galera. Valeu.